celebro muito por ser uma mona preta trans, artista de um interior de uma cidade e poder ser eu. Eu busco a ancestralidade para curar, mas a ancestralidade me buscou através da arte. Me casei com 16 anos, juntei minhas coisas, fui embora porque meu marido me traiu com a minha chefe na fábrica, então eu fiquei muito aporreada, juntei minhas coisas, dei uma coça nela e fui embora. Então eu criei Fala Mulher, com Daniela César, o programa de macho não se mete, que eu adoro essa frase, porque eles ficam muito danados e é muito falo, né, assim, eles levam pro pau deles, né, gente? Sou militante, né, de políticas públicas, é bom que se frise isso. Eu sou uma pessoa de causa, a minha causa é os direitos humanos. Quando a gente fala sobre a luta das mulheres, para nós mulheres negras vai passar por um outro viés, porque pra gente não é uma chegada ao poder, é um retorno. Crescer em Friburgo, para mim, foi muito complexo, em vários âmbitos e várias camadas. É uma cidade conservadora pra caramba, preconceituosa, machista, né? O machismo é estrutural, então tá em todos os espaços, mas quando a cidade é muito pequena, é mais latente, né? Particularmente, eu sempre me vi tendo que projetar em mim muita força para poder atravessar determinadas coisas. Como eu me enxergo enquanto mulher na cidade de Nova Friburgo e principalmente uma mulher negra na cidade que é dita suíça e alemã. O não pertencimento, a negligência, o uso do corpo para trabalhos que você sabe qual é a cor que está desenvolvendo, né? A gente fala dos trabalhos de subserviência. Por que eu incomodei tanto? Por que as minhas pinturas incomodaram tanto? É muita ousadia, né? Eu era a única mulher negra daquele grupo de mulheres artistas. Ter sido censurada me abalou muito, porque segundo a assessoria do prefeito, o meu trabalho estava muito ousado. Todos os espaços, todos, porque lugar de mulher também é na política. Radical para mim é outra coisa. Radical para mim é não ter uma saúde pública decente, não ter escola pública em horário integral para as mães que precisam trabalhar, né? Não ter segurança, a epidemia de feminicídio. Isso para mim é radical. Nós mulheres estamos aqui ocupando e eu queria pedir uma salva de palmas para isso. As pessoas agora que estão descobrindo, né? Quando a gente fala de escola e educação, a gente vai estar falando das mulheres. A gente vai falar agora sobre saúde e cuidado. A gente está falando das mulheres. Meio ambiente e moradia, a gente está falando das mulheres. Povo rural, as mulheres. Transporte público, as mulheres. A gente, enquanto mulher, né, a gente sofre desde a nossa primeira infância. E isso é uma dor. Me hidrato, molho as plantas, refaço, nutro. O abstrato das palavras é o substrato do meu mundo. Extraio cada sonho, cada cansaço, cada fruto. Conto minha vida em 1 minuto, como se isso não fosse tudo. Meu processo de criação artística se deu a partir da violência obstétrica. Violência de gênero é uma situação gravíssima no nosso país e Friburgo não fica isolado nessa questão, muito pelo contrário, né? A gente está vivendo um marco na nossa cidade de violência institucional, que é quando o sistema organizado violenta os corpos, né, da população. Pra molhar a cabeça na água do rio, na água da chuva, na água do mar. Se a gente não tem atendimento nas nossas demandas, a gente acaba adoecendo o nosso corpo, né? Tá aqui enquanto uma vereadora eleita vai passar por um lugar de corrida contra o tempo. Enquanto a gente não está trabalhando,
estão matando a gente. É uma cidade extremamente violenta. Na semana passada a gente teve outra tentativa de feminicídio. E só não aconteceu porque uma outra mulher, uma vizinha, interviu. Casam-se muito cedo, às vezes, para fugir de casa. Elas não querem mais, elas vão querer romper com esse relacionamento até chegar no feminicídio. Caminha pra onde eu deixo o corpo levar. Pra molhar a cabeça na água do rio, na água da chuva, na água do mar. Eu vejo que essa violência começa no próprio seio da família. Então, como a gente vai desvendar, vai tirar esse tabu de conversar, de falar sobre isso? A primeira coisa que a gente coloca é o mapeamento de violência contra a mulher. A gente também precisa saber qual é a identidade dessa mulher que está apanhando, onde elas estão morando, qual é a idade que elas têm, qual é a cor que elas têm, né? Qual é a relação que ela tem afetiva, né? Se ela é uma pessoa LGBTQIAPN+, o que está acontecendo nessa cidade, qual é o perfil das mulheres mais vulneráveis para a gente saber e ter qualidade na hora de legislar. A DEAN, por exemplo, o índice é muito alto de violência, né? Em relação a gênero, em relação às mulheres trans, bissexuais, né? E é isso, mas é uma realidade, na verdade, do país, né? A gente hoje atravessa uma questão muito grave, né? Hoje a vida média de uma mulher trans é de 30 anos, isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Espero poder agradecer pela minha vida, porque já tive muitas comadres trans que falaram comigo que elas tiveram que sobreviver. Eu quero viver. E eu quero mostrar para elas que elas também podem viver. Eu falo de mim, mas eu falo da dor de muitos. E quando eu começo a olhar para a ancestralidade, principalmente a ancestralidade feminina, eu estou olhando para as tupinambás, né, que sofreram violências justificadas pela cultura. Mais que ninguém, eu conhecia o dia a dia de uma costureira porque eu era costureira. Eu estava na máquina, igual a ela, de 7 às 5 numa empresa, depois de 5 às 10, 5 e meia às 10 em outra, e em casa fazendo as tarefas, então eu sabia a dupla, tripla jornada de cada uma delas. Sempre há justificativas para as mulheres se submeterem a violências. Elas não pensavam dessa forma, não viam como violência. E eu fico pensando, quem criou essa regra? Será que foi uma mulher? E como a gente sabe que a responsabilidade social de criar os filhos, né, é empurrado para as mulheres, a gente está, dessa vez, né, enquanto instituição, né, enquanto poder público, violentando as mulheres friburguenses quando a gente não garante o que é direito delas. Aí eu fui eleita presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário e comecei uma luta incansável para tentar melhorar a vida das mulheres. Vou seguindo, assim, vou entrando e vou me protegendo também, né? Não pensem que eu não tenho proteção, porque eu tenho, né? Não só dos meus guias, mas porque é uma cidade violenta para todas as mulheres. Como que isso não gerou dor? E aí, enquanto bióloga, também comecei a pensar nisso, né? Dessas heranças, até genéticas, de dor, de violência.
O que é aquele sutiã, gente? Horroroso, inclusive, pelo amor de Deus. Aquilo é uma afronta às mulheres. Uma afronta, entendeu? É usar o corpo, é usar o corpo mesmo para venda, né? Um cara, não sei se é um apresentador do desfile, tocando na modelo que tava de lingerie. Eu fiquei assim, tipo, é sério isso, sabe? Que absurdo. Existe uma objetificação gigantesca desses corpos que são expostos nas feiras de lingerie. Esse mercado específico não era nem para mim, porque eu acho que o mercado não me via como um poder de consumo. Essa última FEVEST, inclusive, trouxe uma polêmica para a cidade, que os movimentos feministas debateram muito, que foi o desfile de mulheres de lingerie pela cidade, né, fazendo compra, como se nós fôssemos só isso, né? Que hoje eu percebo que eu sempre tive que fazer uma busca muito maior para conseguir achar, tipo, gente, e para mim, eu tô sedenta por isso. E falta muito, sim, da corpos trans, corpos gordos, que possam trazer outras virtudes. Eu acredito que tem a ver com a posse sobre os nossos corpos, né? Enquanto são eles que nos representam ou que utilizam as nossas imagens para vender seus produtos ou para dominar nossos corpos de alguma forma sexual ou comercial, aí é permitido. Eu acho que vai falar muito também sobre as violências silenciosas que a gente experimenta no mercado das confecções aqui da cidade. Porque é um lugar que se coloca a rivalidade feminina como algo que vai aumentar a produção. Nas confecções, mais de 90% dos trabalhadores são mulheres. E existe a exploração dos corpos das costureiras. E aí, se você conversa, se alguém passa mal, o tempo que aí você vai no banheiro tem tempo para ir. Se você fica muito tempo, alguém vai bater na porta, sabe? Isso com uma cadeira ruim para se costurar. Sem o material necessário, o aparato necessário para você ter qualidade na hora de trabalhar. Um tampão de ouvido, um óculos de proteção. Os primeiros suíços vieram para Friburgo e vieram junto os alemães. Os alemães trouxeram as indústrias. Após a greve de 83, que foi uma grande greve que a gente fez na fábrica de Filó, a Filó demitiu muita gente. E essas pessoas que foram demitidas, elas começaram com a indenização os seus próprios negócios. Então todas essas garantias de direitos que tinha, né, que era CLT, fundo de garantia, 13º, férias, isso acaba, né, porque vira uma terceirização, uma contratação, né. Ele tem a mesma mão de obra, a mesma qualidade, a mesma produção, às vezes até maior, porque dentro da casa ela trabalha o tempo inteiro, não tem dia, não tem hora para parar. A maioria das confecções são dirigidas por homens, ou quando a mulher faz parte dessa direção com o marido, ela é secundária, né? Quem é o chefe ali é o cara. Elas acham que o homem vai mandar melhor. É isso. Acho que se define nisso. Que o homem, se ele falar grosso, a mulher vai se encolher e vai obedecer. E se você não bate essa meta, se você tá num mês ruim, se tua mãe precisa de você, enfim, a gente sabe que a carga familiar é toda depositada nas mulheres. E Nova Friburgo carrega 25% da moda íntima do país. Mas a maior parte das pessoas que ficam com o lucro disso tudo não são as mulheres.
A questão é quem está disposto a entender que uma mulher, ainda mais uma mulher negra, com descendência indígena, ela tem o direito, porque se sente no dever de representar essa ancestralidade, então ela precisa ser respeitada, ela precisa ter espaço. Vão ver pedra criar limo no rio e também os brancos fios do tempo na minha cabeça. Vão me ver velha, vão me ver viva, vão ouvir minha história ressoar na correnteza. E hoje eu aqui, cantar Pablo, cantar Glória, cantar Lineker, e o público absorver e gostar, ter essa percepção do que eu posso estar também dos lugares. E a formação do nosso movimento negro, Império das Negras, que foi um boom pra gente e uma descoberta enquanto Maiara, uma mulher negra. Ver Elza, ver Isa, ver Ludmilla, ver Beyoncé, ver Gal, ver todas essas mulheres, assim, ver Anitta, todas elas. De alguma maneira me potencializa de um lugar que eu consiga também me ver nesse lugar, né? Foi uma coisa super legal, porque os eventos começaram a juntar essa negritude de Friburgo e tirar um pouco dessa distância que a gente pertence a essa cidade. A gente chamou de Feira Afro-Friburguense, para dizer que a gente é genuinamente daqui e genuinamente preto. E foi muito interessante porque falar de black money, né, de como a gente cria as redes de consumo, como a gente se fortalece e como a gente também usa de uma política pública municipal para poder ganhar dinheiro. Com o incentivo da Lei Paulo Gustavo, né, depois de mais de 10 anos de construção dessa carreira como artista, eu vou ter a minha primeira individual, com o tema totalmente voltado para a ancestralidade negra. O artista tolhido, recriminado, tendo sua obra vulgarizada, marginalizada, ele desiste. E essa é uma premissa minha, eu não vou desistir nunca. Aí, ano passado, eu tive uma experiência que foi cantar na parada LGBT, que é um ato muito importante para a nação, assim, no geral, de quatro cantos, quatro mares, de todos os mares. E eu cantar no Rio de Janeiro, na capital, assim, e eu cantando a minha música, aquilo para mim foi algo... Caramba! A gente vai empoderando pessoas, a gente vai dando força e conteúdo para que as lutas tivessem cada vez mais fundamento. Acho que conhecimento é libertação. Eu acho que não existe arma melhor do que o conhecimento. Eu gosto de rádio. Eu gosto de rádio, sabe? Principalmente rádio comunitária, que chega a mulher da classe trabalhadora, que é quem eu quero chegar. Esse programa a gente conversava com o trabalhador. Ele ligava, fazia as denúncias, a gente passava orientação sobre as leis, então a gente levava contador, levava advogado para passar as orientações, levava resultado de processos, e aí ia falando, botando o maior terror, Mas foi a forma que a gente foi encontrando dando uma freada em tanta situação que era muito ruim no setor. Todos os dias eu estava sentada na calçada, na porta de uma confecção, conversando com a mulherada, ouvindo as histórias dela, contando a minha história, e a gente discutindo abertamente sobre tudo, sobre nossa vida, sobre trabalho. Não é só uma construção que passa pela vereadora, vai passar pela servidora que está lá dentro do hospital recebendo elas machucadas, vai passar pela delegacia quando a delegada precisa separar uma equipe para fazer uma intervenção ou fazer o acolhimento, precisa passar pelo centro de referência da mulher quando elas vão fazer um atendimento psicológico. Os sindicatos são todos os trabalhadores. Então tem que participar dessa luta, tem que participar das discussões, tem que participar das decisões, tem que participar das assembleias, tem que, principalmente, fazer as denúncias do setor de trabalho que for ruim. Esse ano eu tive a primeira oportunidade de assumir a Comissão das Mulheres aqui na casa. E eu não vou deixar nenhum homem confortável com isso. Aqueles que estão a serviço do machismo, eles vão se incomodar muito, porque essa comissão vai trabalhar
Porque mesmo quando não estendam o tapete vermelho pra gente chegar, a gente chega com o pé na porta. Fui a primeira presidenta do sindicato e foi difícil, tinha um certo preconceito. É babado, tá? É babado. A gente passou agora viver essa vida política, né? Viver aqui dentro da Câmara sendo uma mulher e sendo a primeira de tantas instâncias, mas acompanhado de mais 2 mulheres, é viver num lugar também hostil. Com a missão de falar das mulheres rurais e das mulheres da região serrana do estado do Rio de Janeiro. A gente tem enfrentado no nosso município o bolsonarismo muito de frente, porque eu fui eleita a única vereadora de esquerda da minha cidade. Como é difícil uma mulher falar em ato político, né? Também por conta do machismo dentro dos movimentos. É muito bom estar aqui presente com todas vocês, dizer que esse é o caminho, né? É a democracia, é a luta das mulheres, nós somos maioria, né? E a outra maioria são os nossos filhos, filhas e filhos. Então, é isso, né? A gente tem que estar aí nas ruas, ocupando todos os espaços. Essa divisão que já olhava pra gente achando que não, é mulher, tem que fazer o que a gente manda e acabou. E não é bem assim. A gente ia brigar junto, ia discutir junto, ia pra rua, ia usar o microfone, falar junto, ia discutir de igual para igual, sem essa distinção de gênero. E eu disse que eu queria representar esse feminino que não é vítima, que é um feminino que reage. Hoje o Conselho Municipal da Mulher é um conselho muito firme de mulheres lutadoras, de mulheres feministas e que tem a pauta do feminismo para todas e todes. Porque esse feminismo que não chega às mulheres trans e às mulheres pretas não é feminismo. O Hannah Suzarte, por exemplo, um programa que tem aqui, acho que ele tem um lugar fundamental, que eu também fui para lá, nesse local de apoio. Muito importante. Ela não tem aonde, né, falar sobre essa discriminação, ela vem aqui, a gente apura a situação e nós temos uma noção muito importante que o Centro de Cidadania, além de receber as denúncias, mas é um trabalho que a gente faz também pedagógico, é de educar a sociedade. Não só a população LGBT, mas esse serviço está aberto e esse espaço está aberto para outros públicos, como a questão da mulher, a questão da população preta. E às vezes construir esse campo de apoio mesmo para outras pessoas que faltam nesse lugar. Acho que é isso. O Sou Porque Somos vai estar atrelado a isso, vai falar sobre isso, de como a gente precisa da coletividade para seguir em frente. Eu quero muito agradecer a minha mãe, a minha avó, as minhas filhas, as minhas irmãs, porque elas foram o canal de vida para eu poder viver também. É isso, acho que não tem mais poderoso que a mulher. A gente vai expor, a gente vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Porque aqui a política também é um lugar de mulher. E quando a gente tem mulher trabalhando, a gente tem excelência. Este grupo está comprometido para que dê certo. Para que essas mulheres, elas não fiquem sozinhas. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Mas juntas a gente pode ir muito longe. E o dia que isso acontecer, pode ter certeza, eu vou estar nessa fronte para esse debate e combate. E aí eu comecei a perceber que quando a gente silencia um pouco o meu desejo, o desejo do outro, o desejo do mercado, né, a gente está mais permeável a entender o que a ancestralidade quer de nós. Em África, a gente vai dar valor a quem se assemelha a Deus em terra. Quem traz a vida à terra é a mulher. Então, se ela é capaz de gestar, de gerir, nada mais justo do que ela dar conta de toda a sociedade organizada. Sou abençoado de uma avó, uma mãe ou uma irmã.
Eu quero, assim, a minha fala nesse filme, as mulheres da Palestina, que são as mulheres mais oprimidas no mundo hoje, e pedir Palestina livre, cessar fogo.